Fala pessoal, professor Lucas Crivellari aqui e vamos continuar nossos estudos sobre o ECA atualizado para 2024. Seção 5 da liberdade assistida. Artigo 118. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Parágrafo 1º. A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento. Parágrafo 2º. A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor. Artigo 119. Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros. Inciso 1. Promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social. Inciso 2. Supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula. Inciso 3. Diligenciar, no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho. E inciso 4, apresentar relatório do caso. E aí o comentário que eu redigi para vocês. A seção 5 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, trata da liberdade assistida, uma medida que visa acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente em conflito com a lei. De acordo com o artigo 118, a liberdade assistida será aplicada quando for considerada a mais adequada para atingir esses objetivos. O artigo 118 estabelece que a autoridade responsável designará uma pessoa capacitada para acompanhar o caso, podendo ser recomendada por uma entidade ou programa de atendimento. Além disso, a medida terá uma duração mínima de 6 meses, podendo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra, mediante a consulta ao orientador, ao Ministério Público e ao defensor. O artigo 119 lista as responsabilidades do orientador, que, com o apoio e supervisão da autoridade competente, deve promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo orientação e inserindo-os, se necessário, em programas de auxílio social. O orientador também pode, ou melhor, o orientador também supervisiona a frequência e o desempenho escolar do adolescente, busca sua profissionalização e inserção no mercado de trabalho, além de apresentar relatório do caso. Essas medidas visam garantir um acompanhamento adequado ao adolescente, buscando sua reintegração social e sua inserção em atividades que contribuam para o seu desenvolvimento. E aí nós vamos para a seção 6 do regime de semi-liberdade, artigo 120. O regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial. Parágrafo 1º. São obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes na comunidade. Parágrafo 2º. A medida não comporta prazo determinado, aplicando-se, no que couber, às disposições relativas à internação. E aí o comentário que eu preparei. O artigo 120 do ECA fala sobre o regime de semi-liberdade. Esse regime pode ser aplicado desde o início do processo ou como uma transição para a liberdade total,
permitindo atividades externas sem autorização judicial. É importante notar que, durante o regime de semiliberdade, é obrigatória a educação e a formação profissional, e deve-se utilizar recursos da comunidade sempre que possível. Além disso, não há um prazo determinado para essa medida, e algumas regras aplicáveis à internação também se aplicam ao regime de semiliberdade. Vamos para a seção 7 da internação, artigo 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Criança e adolescente são pessoas em desenvolvimento que apresentam peculiaridades. Parágrafo 1º. Será permitida a realização de atividades externas a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. Parágrafo 2º. A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada, no máximo a cada 6 meses. Parágrafo 3º. Em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá a 3 anos. Parágrafo 4º. Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semiliberdade ou de liberdade assistida. Parágrafo 5º. A liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Parágrafo 6º. Em qualquer hipótese, a desinternação será precedida de autorização judicial, ouvido o Ministério Público. E parágrafo 7º. A determinação judicial mencionada no parágrafo 1º poderá ser revista a qualquer tempo pela autoridade judiciária. Artigo 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando, inciso 1, tratar de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Inciso 2, por reiteração no cometimento de outras infrações graves. Inciso 3, por descumprimento reiterado e justificável da medida anterior imposta. Parágrafo 1º. O prazo de internação, na hipótese do inciso 3 deste artigo, não poderá ser superior a 3 meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal. Parágrafo 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada. Artigo 123. A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração. Parágrafo único. Durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas. Artigo 124. São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os seguintes. Inciso 1. Entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público. 2. Peticionar diretamente a qualquer autoridade. 3. Avistar-se reservadamente com seu defensor. 4. Ser informado de sua situação processual sempre que solicitada. 5. Ser tratado com respeito e dignidade. 6. Permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsável. 7. Receber visitas, ao menos semanalmente. 8. Corresponder-se com seus familiares e amigos. 9. Ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal. 10. Habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade. 11. Receber escolarização e profissionalização. Inciso 12. Realizar atividades culturais, esportivas e de lazer. Inciso 13. Ter acesso aos meios de comunicação social. Inciso 14. Receber assistência religiosa, segundo a sua crença.
e desde que assim o deseje. Inciso 15. Manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-los, recebendo comprovante daqueles porventura depositados em poder da entidade. Inciso 16. Receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis à vida em sociedade. Parágrafo 1º. Em nenhum caso haverá incomunicabilidade. Parágrafo 2º. A autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a visita, inclusive de pais ou responsável, se existirem motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade aos interesses do adolescente. E o artigo 125. É dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de contenção e segurança. E aí, pessoal, eu trouxe, redigido, meu comentário. O artigo 121 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, trata da internação como uma medida que restringe a liberdade do adolescente, sendo aplicada com base nos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Destaca-se que a internação não possui um prazo determinado, mas deve ser reavaliada a cada 6 meses, com limite máximo de 3 anos. Após esse período, o adolescente deve ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou liberdade assistida, sendo a liberação compulsória aos 21 anos de idade, e a desinternação requer autorização judicial. O artigo 122 estabelece as condições para aplicação da medida de internação, que só deve ocorrer em casos de ato infracional com grave ameaça ou violência, reiteração de infrações graves ou descumprimento injustificável de medidas anteriores. O prazo de internação para o descumprimento de medidas anteriores não pode ultrapassar 3 meses. Artigo 123 destaca, o artigo 123 destaca que a internação deve ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, com separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração. Durante a internação, são obrigatórias atividades pedagógicas. O artigo 124 enumera os direitos do adolescente privado de liberdade, incluindo a entrevista com o representante do Ministério Público, peticionamento direto a qualquer autoridade, avistamento reservado com o defensor, informações sobre sua situação processual, tratamento com respeito e dignidade, visitas semanais, correspondência com familiares, acesso a objetos pessoais, habitação adequada, escolarização, atividades culturais, esportivas e de lazer, acesso aos meios de comunicação, assistência religiosa e recebimento dos documentos pessoais após a desinternação. E por fim, o artigo 125 estabelece o dever do Estado de zelar pela integridade física e mental dos internos, adotando medidas adequadas de contenção e segurança. Bom, pessoal, no vídeo de hoje era isso. Muito obrigado e até o próximo encontro.